Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafaz Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. Meus amigos, chegou a hora do Momento Imobiliário. Sempre com o Mauro Macedo, que traz aqui convidados e convidadas muito especiais. Como de sorte, mais uma vez hoje teremos uma convidada especial, né, Mauro? Bom dia, abraço. Bom dia, Alberto, bom dia, Renata Maciel e bom dia, ouvintes. Sem dúvida nenhuma, uma convidada mais que especial. A Renata Maciel é consultora da Cúpula, que é uma agência muito grande, que fica em Curitiba, mas ela fica no Brasil todo, e que tem uma área, são 3 áreas distintas, mas tem uma área muito forte de treinamento e desenvolvimento de lideranças, né? E a gente vai falar sobre um tema hoje, que é justamente o desenvolvimento e retenção das lideranças, além da importância de preparar a sucessão nas empresas. Legal. Esse é um assunto muito importante. Legal. Renata, fique à vontade e vamos falar sobre o assunto. Vamos lá, Renata. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Bom dia para você. Olá. Bom dia, Alberto. Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui falando com vocês hoje, pelo espaço. A Cúpula hoje se posiciona como de inteligência imobiliária e, como o Mauro comentou, uma das nossas áreas de atuação é a educação, e nós buscamos sempre levar aí conhecimento, bastante trocas, bastante compartilhamento de experiências entre empresas que buscam, né, esse desenvolvimento, especialmente no ramo imobiliário, que a gente tem um perfil de empresas bastante informais, com surgimento de familiar. Então, chega em determinada etapa do crescimento dessas empresas em que elas realmente precisam se dedicar ao desenvolvimento de lideranças e começar a pensar sobre o processo de sucessão, né? Sucessão da alta liderança, mas as sucessões diárias também que acontecem, né? Conforme essas lideranças vão se desenvolvendo, assumindo outras funções, outros desafios, nós precisamos ter outras pessoas preparadas. Então, legal, hoje a gente foca muito nessa frente aí para os nossos clientes. Ô Mauro, para tomar cuidado, porque a Renata é da Cúpula, hein? É verdade. Mas deixa eu dar um detalhe importante aí também. Sabidamente, as empresas imobiliárias, elas são familiares, no mundo inteiro é assim, né? Principalmente as empresas que têm carteiras de locação, elas passam de geração para geração, né? E na área imobiliária tem muita escassez de formação para esses profissionais. E você imagina, então, a formação das sucessões. Aí vem os toques todos que a Renata vai dar para a gente de como fazer isso, né? Como preparar os profissionais para sucederem, e não só isso, a sucessão do dia a dia, que alguém que sai tem que ter outro preparado, né, Renata? Fala para a gente o que fazer e a importância de planejar isso nas empresas. Exatamente. A principal sugestão, início de tudo que a gente traz para os nossos clientes, é que busque deixar muito claro o seu propósito como negócio, como empresa. Então, ter objetivos claros e, a partir desses objetivos, estruturar como chegar até lá, né? Então, a gente precisa sempre atuar dentro do tripé: pessoas, processos e a tecnologia que vai dar esse apoio. Nessa organização, a gente precisa montar qual que é essa estrutura de liderança que nós temos hoje e qual vai ser a estrutura necessária para a gente alcançar esses objetivos de crescimento. Então, uma das maneiras que nós entendemos como prioritário para uma empresa que está crescendo é, por exemplo, montar uma estrutura ou uma função ali dentro dedicada 100% à gestão de pessoas, né, ao RH, como suporte da liderança, para que esses processos sejam organizados. Então, a gente possa ter um onboarding, né, de novos colaboradores muito bem organizado e toda um ferramental de atendimento a essas pessoas, de entendimento de onde que elas precisam se desenvolver, para que esse processo, né, de sucessão, ele seja contínuo, como nós falamos. Então, entendendo que para assumir uma nova responsabilidade, uma nova função numa hierarquia, né, num organograma de empresa, vão ser necessárias algumas habilidades, alguns conhecimentos e atitudes, né, pertinentes a cada uma dessas etapas do que nós chamamos de pipeline de liderança.
Então, as empresas precisam começar a fazer essa organização, e eu entendo que um primeiro passo muito importante é saber onde se quer chegar e contar com profissionais preparados para auxiliar a liderança nessa organização. Eu diria que esse é o primeiro passo, Mauro. Ou seja, mesmo que seja uma empresa de porte médio, pequeno, ela tem que ter uma pessoa dedicada a cuidar da gestão das pessoas, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, afinal de contas, sem as pessoas nós não fazemos nada. Então, assim, tem muita empresa que não faz questão de ter uma pessoa, um RH, uma gestão de pessoas. Inclusive, Renata, na entrevista passada, nós trouxemos uma especialista de gestão de pessoas, exatamente falando nessa linha também, né? Excelente. Então, tem que ser planejado, né? Não dá para a gente deixar aleatoriamente, por quê? Acontece ser muito comum em empresas menores que pode vir a falecer o patriarca, quem está liderando, e não tem ninguém preparado. E essas empresas elas acabam encerrando, porque não tem ninguém preparado para assumir, né? Excelente, você trouxe um ponto importante que normalmente as empresas falam de sucessão quando elas estão falando nesse sentido, né? De alguém que quer se aposentar, ou de um falecimento, que infelizmente pode vir a acontecer, e aí não haver uma pessoa pronta para essa sucessão. Mas isso é muito, difícil realmente que haja sempre uma pessoa pronta, por isso que nós temos que preventivamente ir preparando as pessoas, seja ela um filho, né, um sucessor familiar, ou seja mesmo uma pessoa de confiança que está na nossa empresa, que tem um desejo, que tem um potencial para ser desenvolvida, porque nunca ninguém está pronto, né? A gente pensa como se fosse assim, tá aqui no banco de reserva, eu ter uma pessoa prontinha para entrar ali e fazer igualzinho eu como líder faço. Infelizmente não funciona assim, mas nós podemos ir preparando as pessoas. Até porque, né, Renata? Esse é o tipo do reserva que a gente não quer ver em campo, né? É que ele fique lá no banco de reserva eternamente. Agora, o Mauro, só para completar aqui, deixa eu perguntar para a Renata o seguinte: a gente está no momento imobiliário. Não se restringe às imobiliárias, é de um leque maior aí, né? Esse atendimento que vocês fazem. Hoje a cúpula está posicionada apenas para o mercado imobiliário, Alberto, mas isso que nós estamos discutindo aqui, eu entendo que faz parte de qualquer empresa, né? Nós pensarmos que para crescer e para a empresa ser perene dentro dos seus objetivos, ela precisa ter um corpo, né, de lideranças que esteja sendo permanentemente desenvolvido, formado e avançando nesse pipeline de liderança que nós falamos, né? Então, para que eu, por exemplo, possa me tornar CEO de uma empresa, para substituir o CEO atual, é preciso que quem está, né, abaixo de mim assuma o meu lugar. Então, o processo de sucessão, ele é contínuo dentro das empresas, né, e o tempo todo nós estamos fazendo sucessões conforme, por vários motivos, a gente vai trocando, né, porque é isso, o organograma, ele não depende das pessoas, né, as posições estão sempre ali, e a gente tem que estar preparando as pessoas para assumir, porque é isso, vão e vem, né. Sem dúvida, inclusive, eu comentei já com a Renata, que eu já fiz curso de liderança com a cúpula, e foi muito bom, por sinal, e eu devo ter comentado, Renata, não sei se você lembra, que eu tive um caso, eu sou engenheiro agrônomo, e eu tive uma carreira em multinacionais, e quando eu estava numa multinacional americana, a última empresa que eu trabalhei, teve uma possibilidade de promoção para mim, eu me candidatei, sem dúvida nenhuma, eu fui o melhor candidato, mas não assumi a função. E quem não deixou assumir a função foi o meu chefe. O motivo foi o seguinte, ele falou: Mauro, para você sair daqui, eu preciso ter alguém preparado para assumir a sua posição. E você não preparou ninguém ainda, portanto não dá para você sair desse momento. E eu deixei de ser promovido, porque eu não tinha ninguém preparado para assumir a minha posição, que eu tinha naquele momento, né? Então isso é muito importante, né? Ter sempre alguém preparado para viabilizar que você cresça na carreira também. Não pode ter medo, exatamente, né? Tem que formar o profissional, né? Tem que ser interesse de todos, claro, né? Claro, de quem vai receber uma promoção, de quem está lá na liderança no topo e quem está também começando a carreira ser cada vez mais desenvolvida. Legal. E interessante, né, Renata, só para encerrar aqui esse comentário, é que tem pessoas, tem líderes que têm medo de desenvolver pessoas e que elas venham a tomar o lugar dele. Isso é um erro, porque se você tiver alguém preparado, você pode assumir outras funções, né? Exatamente. É isso aí, Renata e Mauro, que 10 minutos bem aproveitados. Obrigado, Mauro, dá um abraço à Renata. Obrigado, Renata.
Muito obrigado, Renato. Obrigado também a você, Alberto, e a todos os ouvintes aí. Nós vamos trazer novamente esses assuntos. A Renata, quem sabe, uma outra oportunidade para falar mais, porque os 10 minutos é muito pouco. É verdade. Um prazer. Estou à disposição. Um abraço. Obrigado. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafai Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. No mercado imobiliário, segurança é fundamental. Por isso, centenas de imobiliárias em todo o Brasil confiam na Sigafai. Com tecnologia, inovação e experiência, oferecemos soluções inteligentes em garantias locatícias, trazendo mais tranquilidade para proprietários, inquilinos e gestores de imobiliárias. São mais de 30 anos de história, com estrutura sólida, equipe experiente e resultados que fazem a diferença. Acesse sigafai.com.br e conheça nossas soluções. Sigafai, para você seguir evoluindo.